Algumas famílias já voltaram de férias, de viagem. Irmã Ceissa já está de volta conosco para a glória de Deus. Foi cuidar da mãezinha dela e graças a Deus a irmã saiu do hospital. A situação clínica era bem ruim, né? E Deus fez um milagre. Graças a Deus. Tiago e família voltaram de férias. Chegaram ontem à noite, né? O irmão, graças a Deus, mandou que só, irmãos. Ele saiu de lá ontem cedo e chegou ontem à noite, de Porto Seguro, né? Eu não dava conta de correr tanto. Dudu foi, né, com a Thaís, gastaram 2 dias quase para chegar, e o Tiago gastou um dia apenas. Botou asa no carro e voou. Tá todo mundo com seguro de vida eterna em dias, né? Qualquer acidente subia direto, né? A Alice nem foi batizada ainda, já estava passando pela prova da vida eterna. Chegaram bem, graças a Deus. E a Alice já estava aqui hoje cedo, irmão, na escola de batismo. Povo de fé e corajoso, né? Graças a Deus. Fernando e Elina ainda vão, né? E Maiara também. Charles e Denise ainda estão em viagem, né? Retornam amanhã. Terça-feira, depois de amanhã. Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias então no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 26. A partir. Está escrito: navegaram para a região dos Gerazenos, ou para a região de Gadara, para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um homem que estava endemoniado. Um homem endemoniado daquela cidade. Alguns manuscritos chamam esse homem de um endemoniado gadareno, um endemoniado de Gadara. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, nos cemitérios. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes, porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. A palavra medo aqui, irmãos, é atônitos, surpresos, perplexos. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo,
pela perplexidade daquilo que se havia feito, operado. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que os deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Até aqui. Irmãos, Romanos capítulo 15, o verso 14, a parte A do texto, diz que tudo o que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos trazer ensino. Então, a gente pode trazer desse texto que a gente acabou de ler muitos ensinos. E é sobre isso que nós vamos tratar. O verso 27 do texto já começa a nos ministrar. Porque quem foi encontrar com Jesus, irmãos? Aquele homem. O texto é enfático em dizer que quando Jesus colocou os pés em terra, um homem foi encontrar-se com Jesus. Tudo que está escrito para o nosso ensino. Não está escrito que Jesus foi encontrar com o gadareno. Está escrito que o gadareno foi encontrar com Jesus. Assim que Jesus colocou os seus pés em terra. Havia uma necessidade na vida deste homem, que eu não quero chamá-lo de o endemoniado gadareno. Muitos o chamam por essa expressão. Muitos o apelidaram de o endemoniado de Gadara. E já li esse texto diversas vezes e nunca quis dar a esse homem, ou continuar dando a esse homem, a mesma expressão que os próprios escritores lhe deram e que muitos pregadores por aí continuam dando. Inclusive, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu a chamaria de o que o Senhor quer de mim? É uma pergunta. O que o Senhor quer de nós? E a gente continua aqui nessa mensagem dizendo que partiu do homem a necessidade de ter um encontro real e genuíno com Jesus. Ele moveu uma atitude, uma ação em direção a Jesus. Jesus não foi encontrar com aquele homem, mas estando Jesus ali, em Gadara, este homem moveu uma ação e uma atitude em direção a Jesus. E qual era o detalhe na vida desse homem? Ele já estava há bastante tempo tomado, dominado por espíritos malignos, por demônios. A Bíblia não diz há quanto tempo este homem estava sofrendo, oprimido, depresso, sob o domínio, sob a autoridade desses demônios. E a Bíblia diz que ele andava sem roupas, não morava numa casa e vivia em cemitérios. A gente sabe que à época os cemitérios não eram cemitérios como estes que nós temos hoje, né? Em que as sepulturas são construídas por cima ali, o defunto é enterrado e as sepulturas construídas até para a família ter aí uma imagem póstuma para depois prestar homenagem à pessoa que morreu. À época, os sepulcros, irmãos, eram feitos em catacumbas, em cavernas. O próprio João Batista, o próprio Jesus foi sepultado dentro de cavernas. Vocês leem a Bíblia, então vê ali que quando João Batista foi retirado, moveu-se a pedra. Quando Jesus ressuscitou, moveu-se a pedra, porque eles estavam guardados dentro de catacumbas, dentro de cavernas, que eram as suas sepulturas. E vale ressaltar no texto que andar sem roupas, irmãos, é o mesmo que andar sem dignidade. Esse homem não tinha dignidade alguma, porque ele andava nu no meio das pessoas. É perder o respeito das pessoas. É ser visto como alguém que não tem o respeito do outro, que não tem o apreço do outro.
que não tem a admiração do outro. Então ele não morava numa casa, ele não tinha uma família que o protegesse, que o guardasse, que o amasse. E habitava nos sepulcros, em cavernas, considerando que os cemitérios, como eu disse, eram catacumbas. Então este homem estava sempre em lugar de solidão, separado das pessoas, em lugar solitário, vivendo a sua solitude, no lugar de morte. E que morte é essa? Morte espiritual, morte emocional, morte física. Não havia vida neste homem. Ele era um largado, um jogado da sociedade, um esquecido da sociedade. Nos nossos dias a gente chamaria esse homem de louco, perturbado das ideias, um endemoniado, um sujo, um improvável qualquer, que ninguém dá a ele valor, que os nossos olhos olham e a gente desmerece no primeiro olhar, que nós não queremos por perto, que nós não queremos na nossa casa, nós não queremos na nossa igreja, pessoas sujas. Imagina um homem como esse de Gadara, endemoniado, nu, sem roupa, fora do seu convívio familiar, jogado de um lado para o outro. Hoje, se você fizer um olhar por cima, não é muito difícil, é muito fácil, aqui na cidade de Samambaia ou qualquer outro lugar onde você esteja, você encontrar pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. E quem são as pessoas que querem estar perto de pessoas assim? É o mínimo possível. Existem homens que Deus dá ministério, chamado para essas pessoas, de estar perto, de trazer para perto, de agregar, de levar para casa, dar banho, cortar cabelo, perfumar, colocar uma roupa nova, dar dignidade a essas pessoas. E eu não diria que aquelas pessoas que não têm esse chamego, né? Esse olhar de querer cuidar, que não seriam seres humanos, mas trata-se exatamente do que estamos falando, irmãos, de um chamado de Deus. Existem pessoas que não têm qualquer dificuldade em se achegar a essas pessoas e abraçar, beijar, amar, trazer para perto, dar um banho, dar um tratamento humano a essas pessoas. É um chamado de Deus. Então imaginem esse homem sem banho, fedido há muitos dias, esse homem sem qualquer dignidade, sem qualquer zelo, sem qualquer limpeza, sem fazer as suas higienes. Alguém que está sob o domínio de Satanás, está numa situação de vergonha, de dor, de aflição, de morte. Todas as pessoas, irmãos, dominadas pelo diabo, estão em uma situação de sofrimento. Perderam dignidade, perderam às vezes apoio, perderam família. É muito comum você viajar e numa BR você encontrar andarilhos, pessoas nos cantos das pistas, andando sem rumo e sem destino. Sabem nem para onde estão indo, mas estão andando, largadas, soltas. Eu tinha uma vendedora da Colpatos, de Patos de Minas, e ela me visitava aqui em Brasília, e ela tinha sempre no carro dela comida pronta, roupa e sapato. Ela enchia o carro de comida, roupa e sapato. Porque nas idas e vindas de Patos para cá e daqui para lá, ela sempre parava o carro para poder ajudar os andarilhos. E a resposta dessas pessoas era sempre a mesma. Eu tenho família, moro em cidade tal. Eu tenho família que mora em lugar tal. E eu saí para andar solto no mundo. Pessoas que viveram alguma decepção, viveram alguma aflição, alguma depressão,
alguma opressão e que desistiram da vida. Abandonaram casa, abandonaram casamento, abandonou pai, mãe, família e foram viver na rua. Então, quando você avistar uma pessoa aí fora, essa pessoa tem casa, essa pessoa tem família, tem pai, tem mãe, tem filho, tem uma parentela, tem um endereço, tem um CEP, tem alguém que está ligado a ela, mas por alguma circunstância ele ou ela se desconectou da vida e agora está vivendo uma situação de morte, uma situação de dor. Essas pessoas que a gente olha para elas, barba, cabelo sujo, maltrapilho, mal vestido, se você pegar e der um banho, você vai ver que às vezes é mais bonito que você. Tem beleza física. Às vezes era um grande empresário falido, que desistiu da vida, desistiu de viver. Algum homem que foi traído no casamento, desiludido, desistiu de viver porque não acredita mais nele. Uma mulher que não acredita mais nela. Um filho que não acredita mais no seu potencial. Alguns anos atrás nós tivemos do nosso conhecimento um jovem rapaz bonito, formoso. Fez vestibular na UNB 3 vezes e não conseguiu passar. E na terceira vez, inteligentíssimo, muito inteligente. De uma família superdotada aqui de Brasília. Mas na terceira vez ele se decepcionou, foi para a Ponte do Bragueto e se suicidou. Pulou de lá. Jovem cheio de vida, mas que decidiu não acreditar mais nele. Tomado pelos assaltos da vida. O versículo 28 vai narrar o momento em que esse homem tem o seu encontro com Jesus. A Bíblia diz que os olhos viram, a boca falou e ele se prostrou diante do Senhor, isso é, ele reconheceu a autoridade de Jesus, a autoridade do Mestre. Você pode ler na sua Bíblia o verso 28 de Lucas. Está com sua Bíblia aberta? Quem pode ler? Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo, com voz forte, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Então, nesse momento, irmãos, os olhos do gadareno viu Jesus. A boca expressou a necessidade que havia na vida desse homem. O que o Senhor quer comigo? E ele reconhece a autoridade do Mestre na direção dele. Muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, é preciso que os nossos olhos enxerguem Jesus. Que os nossos olhos vejam e que a nossa boca expresse a nossa necessidade. A necessidade que temos do Mestre. Microfone. Vou tirar. Esquentou. Esse casaco é para o nem salão não. Vou colocar aqui. O Dudu malhou de mim hoje quando eu cheguei. Ele disse que eu estava parecendo o pastor Caramelo. Esses irmãos aprontam com o pastor, né? E o pior é que o pastor não pode falar nada. Não pode entrar na carne, tem que andar no espírito. Tem que se sujeitar, né? Mas o texto expresso aqui, irmãos, diz que ele reconheceu a autoridade do Mestre e pergunta, o que o Senhor quer de mim? Quando ele faz essa pergunta para Jesus, os demônios já não estavam sob o domínio da vida daquele homem, irmãos, porque o que aconteceu aqui? Ele havia tido um encontro real e genuíno com o Senhor. Ele havia encontrado Jesus, irmãos.
E quando os nossos olhos veem e a nossa boca expressa, os demônios fogem, inclusive das nossas vidas. Os demônios que estão em nós são afugentados. Nós somos libertos das prisões. Nós somos libertos das cadeias. Nós somos libertos daquilo que nos aprisiona. Em Cristo Jesus nós passamos a ter identidade e propósito. Esse homem já não era mais chamado de o endemoniado, o louco. Vai lá o louco, vai lá o endemoniado. Muitas vezes a gente se refere às pessoas assim, aquele é um doido. Olha lá vai um louco. Às vezes com os nossos filhos na rua a gente fala, papai, quem é que é um louco, é um doido da rua. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário como crença em Cristo Jesus, irmãos. Porque todo homem, toda mulher na terra tem uma identidade, um propósito. E a identidade dessas pessoas não é identidade de louco, não é identidade de endemoniado. Deus tem uma identidade, um propósito para a vida dessas pessoas. Versículo 29 está escrito, ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. No verso 29, irmãos, o Senhor Jesus já havia expulsado os demônios desse homem. Ele já havia tido um encontro real, genuíno e poderoso com o Senhor. A parte B do versículo 29 vai dizer que os demônios levavam esse homem para o deserto. O que era o deserto na vida dele? Lugar nenhum. Lugar sem provisão, lugar sem propósito, lugar de solidão, lugar de sofrimento. Muitas vezes o deserto na sua vida, na minha vida, é lugar nenhum. É lugar sem propósito, onde você não encontra fundamento. Às vezes os crentes estão andando em lugares áridos, sem fonte de água, sem alimento, sem provisão, sem fundamento, sem identidade e sem propósito. Somos engodados, atraídos, levados para esses lugares. E o verso 32 e 33 mostra a realidade daquilo que os demônios gostam. Eles gostam de quê, irmãos? De sujeira. Onde é que os espíritos imundos pediram Jesus para que eles fossem enviados? Para os porcos, para a manada de porcos. Porque Satanás se alimenta de sujeira. Satanás se alimenta de coisa suja. Satanás gosta de chiqueiro, de lugares fétidos, fedidos. Os demônios não se alimentam de coisa limpa. O demônio precisa de lugar sujo para habitar. Eles querem estar nos lugares mais emporcalhados possível. E a vida desse homem, por muito tempo, irmãos, foi residência de demônios. A vida desse homem, por muito tempo, foi depósito de Satanás. Foi morada de legiões de demônios. E por que os demônios estavam na vida desse homem? Cada vez que os demônios habitavam nele, a vida desse homem se tornava mais deteriorada ainda. Porque os demônios se alimentam de sujeira. Alguém que está habitado de demônios, irmãos, não consegue se limpar. Alguém que está habitado por demônios não consegue dignidade, não consegue vida limpa, vida íntegra, vida correta. Mas o plano de Satanás é fazer com que o ser humano se suje cada vez mais, se emporcalhe cada vez mais, que o ser humano seja afundado cada vez mais nos desvios. Então, a condição física e humana daquele homem era tão abjeta, extremamente desprezível, que ele já não habitava em casa, habitava em sepulcros, estava isolado da sociedade, alguém que ninguém queria por perto. E o verso 35 vai dizer que o encontro que esse homem teve com Jesus foi tão real, que as pessoas chegavam perto de Jesus, mas os olhos deles contemplavam o homem. Os olhos das pessoas contemplavam a inteireza daquilo que havia acontecido na vida do homem chamado de o Gadareno.
Todas as vezes que nós temos um encontro real com Jesus, irmãos, tudo é transformado. Tudo é mudado. Aquilo que ontem era sujeira, hoje não é mais. Aquilo que ontem era desumano, estava fedido, estava ruim, Jesus transforma tudo. Jesus, o nosso encontro com Jesus muda as circunstâncias. As pessoas chegavam para olhar aquela situação e a transformação foi tão radical na vida daquele homem que os olhos da sociedade estavam fitos nele. Porque alguém que andava fedido, solto e largado pela cidade, agora estava onde? Sentado, aos pés de Jesus, vestido. Jesus já havia providenciado vestes novas. Pessoas já haviam se aproximado dele para trazer roupas novas. Uma nova estrutura, uma nova roupagem. E as nossas vestes físicas, elas são mudadas, irmãos, quando as nossas vestes espirituais, as vestes internas são transformadas. Apenas o encontro com Jesus é suficiente para mudar de forma sobrenatural as nossas vidas. Não adianta trocar uma roupa por fora se a roupa de dentro não foi mudada, não foi transformada. E como esse homem estava, irmãos, completamente perdido antes de ter o seu encontro real com Jesus. Após o seu encontro, esse homem reconhece a sua identidade e o seu propósito em Cristo. Esse homem havia recuperado a sua dignidade, o respeito, a honra das pessoas, o testemunho público de que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. O Senhor pode. Não duvide daquilo que Jesus pode fazer em nós e através de nós. O Senhor pode. O encontro real, verdadeiro com Jesus, irmãos, transforma toda e qualquer circunstância. O encontro real com Jesus transforma a nossa situação. O Senhor é poderoso para fazer. Aquele homem queria ir com Jesus. No final do texto você percebe, eu quero ir com o Senhor. Ele queria ir pregar o Evangelho através do seu próprio testemunho. Mas o Senhor olha para ele e diz, não, volta para sua casa. E vai contar para a sua família o que foi feito com a sua vida. Aqui nascia o primeiro missionário da história, né? Esse homem queria agora entregar a sua vida para missões. E é preciso dizer, irmãos, que o maior campo missionário da nossa vida é o nosso lar. É a nossa casa, é a nossa família. Lá estão as pessoas em quem nós devemos fazer o maior investimento evangelístico da história. Estão lembrados que no início do texto relata que esse homem não tinha casa, não tinha uma família. O encontro com Jesus é suficiente para lhe devolver tudo aquilo o que os demônios haviam roubado dele. Tudo aquilo que ele havia perdido lhe foi devolvido. A igreja tem um papel social a cumprir e ela deve fazer, como nós falamos no início, devolver esperança, devolver condição às pessoas, retirá-las desse lugar de pobreza, desse lugar de miséria. Esse é o mandato social da igreja de Tiago capítulo 1, versículo 27. Suprir as necessidades do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado e do estrangeiro. Mas não é o todo. O papel fundamental da igreja, irmãos, se resume em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse é o papel fundamental e central da igreja, pregar o Evangelho, por meio de ação social, por meio de um evento, por meio de uma ação, por meio de qualquer coisa que a igreja possa fazer ou desenvolver, mas o seu papel central
é pregar a palavra. É levar a palavra de transformação. Então, o papel missionário, ele sempre será abraçado pelo social. Essa é uma janela ou uma porta por onde a igreja consegue entrar. E esse homem teve o seu encontro real com Jesus e todas as áreas da vida dele foram transformadas. Alguém se converte a Cristo no contexto em que aquele homem estava, mas uma vez convertido, o Senhor muda todo o seu ambiente e toda a sua geografia, irmãos. Por quê? Porque o lugar já não lhe serve mais. Alguém que esteve um dia em extrema pobreza, em extrema vulnerabilidade, tendo seu encontro com Jesus, o Senhor muda a sua história. O Senhor muda a sua condição. Ele quer deixar os vícios, a bebida, as drogas, os jogos. Tem muito crente dentro da igreja, irmão, viciado em jogo. Tem muito crente devendo salário, porque está viciado em jogo. Quando ministrávamos numa maçonaria, não muito distante, né? Mas eu sempre pegava nesse ponto. Tanto de marido, de homem que está dentro da igreja, irmão, viciado em jogo, devendo tudo. Aparece um dinheirinho lá na conta, o cara vai lá e aposta. Agora nós temos a maldição das bets. Não precisa mais ir na lotérica para você fazer um jogo de azar, você faz dentro de casa. Aí começa a ganhar um dinheirinho, vicia, que coisa linda, tá bom, né? Tá rendendo um dinheiro aqui, daqui a pouco você perde tudo. E o pior, faz escondido da esposa. Hein? E o pior é que às vezes faz escondido da esposa. O negócio é tão legal, é tão bom, é tão emocionante que nem a esposa pode saber que o cara joga. E aí leva a família para esse lugar de dívida, de assolamento, de depressão, de destruição, de escassez e de miséria. Irmão, a Bíblia diz que do suor do seu rosto comerás. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que suar para ganhar o salário. Esse dinheiro que vem fácil, ele vai voltar facilmente. Aquilo que a gente acostuma a pedir muito facilmente, recebe fácil, você vai perder tudo. Não multiplica, isso não gera dividendos, isso não gera lucro, só gera vergonha, humilhação e dor. Porque a família depois tem que administrar esse tipo de coisa. Nós tivemos no Rio de Janeiro a situação de uma ovelha que estava na tesouraria da igreja. Era membro da tesouraria da igreja e começou a pegar o dinheiro da igreja para apostar. Quando o pastor descobriu, estava o rombo. O buraco na camada de ozônio, aberto. Teve que chamar esse tesoureiro para perto, confrontá-lo, discipulá-lo, fazê-lo trabalhar para retornar ou para estornar o dinheiro para a igreja. Porque a igreja estava afundada em dívidas e o pastor não entendia para onde é que estava indo a igreja, estava indo para as betes. Então esse é um exemplo do que nós temos claramente, irmãos, dentro do meio da comunidade de fé. Ainda tem muito endemoniado gadareno no círculo da igreja. Emporcalhado, afundado nas profundezas daquilo que Satanás produz na mente humana. Então há uma necessidade de o homem e a mulher ter esse encontro real com Jesus e ser totalmente liberto desses vícios, drogas, jogos, bebidas, prostituição, adultério.
Às vezes a mensagem precisa ser canalizada principalmente aos crentes irmãos, porque como nós queremos fazer um social tão belo, tão bonito, se nós não estamos dando conta do nosso social, de cuidar do nosso espírito, de converter e alinhar o nosso espírito ao propósito, à identidade daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Então, estão lembrados de que ele queria ir com Jesus? Então, é uma nova vida em Cristo que nos faz querer ter esse apetite por Jesus. Muitas pessoas querem mudar de lugar, mas não funciona. Não adianta, irmãos, essa mudança geográfica se não houve uma mudança aqui dentro. Nada vai mudar. O que funciona é tirar o lugar de dentro de você, e isso sim funciona. Um pastor conversando com o outro perguntou: pastor, como é que está lá o evangelismo na favela? A igreja está crescendo? Ele disse: não, a igreja está fechando. Por quê? Porque evangelismo na favela não funciona para a igreja crescer. Só funciona para a igreja fechar. Como assim? Porque a gente evangeliza. Essas pessoas têm um encontro com Jesus e eles mudam de lá. Eles não querem ficar na favela. Eles querem ir para outro ambiente. Quando Jesus entra em nós, irmãos, nós não queremos participar mais do mesmo ambiente. O ambiente externo é mudado quando o ambiente interno é restaurado. Então, todas as vezes que Jesus vem morar em nós, não é que a gente sai da favela, é que a favela sai de nós. Não é que você sai da pobreza, é que a pobreza saiu de você. Não é que você sai da mentira, dos vícios, do adultério, é que essas coisas saíram de você. O Espírito Santo de Deus passa a morar em você, então essas coisas já não coadunam mais. Já não fazem mais parte da sua história, já não condizem com o seu caráter, já não condizem com a sua identidade, com quem você é. Se o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, o seu interior muda, é transformado. Então, o Evangelho de Cristo faz isso. Não adianta mudar pessoas de lugar, colocá-los num contexto mais requintado, mais confortável, se a pobreza, a mediocridade, sobretudo a mente não mudou. Não adianta dar um apartamento em Águas Claras para uma pessoa sem renda morar, se ela não tem condições de permanecer dentro de Águas Claras, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não queira ir para cidade estrutural, isso sem qualquer preconceito, porque tem muita gente digna morando lá. Muita gente de Deus morando na cidade estrutural. Mas não queira construir uma mansão dentro da cidade estrutural e dar qualquer outra coisa afortunada para uma pessoa viver dentro daquela cidade, porque ela não vai ficar confortável. Não é o habitat do contexto. Então há algo que nós podemos fazer, que a igreja pode fazer e que deve fazer, irmãos, é mudando contextos internos, realidades internas. Por isso a igreja precisa continuar trabalhando e transformando realidades e mudando contextos. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, a mudança de mente. Então não adianta tirar alguém da favela se a favela permanecer na mente da pessoa. Não adianta retirar alguém da pobreza se a pobreza permanece dentro dela. Ela vai continuar agindo e pensando como pobre, como miserável, como medíocre. E muitos assentados aos pés de Jesus, vestidos e em perfeito juízo. Então, qual é o lugar, irmãos, em que nós devemos estar? Assentados aos pés de Jesus. Só esse lugar transforma contextos. Só este lugar nos devolve as vestes. Só esse lugar nos devolve para as nossas famílias. Esse homem aqui, de quem nós estamos falando, voltou para casa. Ele disse para Jesus: deixa eu ir com o Senhor. O Senhor: não, volta para a sua casa.
Lá é o seu campo de missão. Lá é o lugar de você mudar o contexto. Embora você tenha passado muito tempo acometido, atormentado por demônios, agora que você está liberto, volta para o seio da sua família. Volta para o lugar da sua habitação. Seja uma semente que vai transformar esse lugar, esse contexto em que você está. Então, onde esse homem estava? Aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Ele voltou a raciocinar. Ele voltou a pensar. Quando a gente fala de perfeito juízo, irmão, não é só daquela pessoa que está perturbada mentalmente. Não é só aquela pessoa que não consegue mais raciocinar. Mas existem muitos de nós que às vezes estamos perturbados dentro de nós, que perdemos o juízo. Não conseguimos mais raciocinar de forma coerente. E nós colocamos tudo a perder. Existem muitas coisas da família que a gente pode colocar a perder. Se nós não tivermos raciocínio em Cristo. Por isso esse texto de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 é tão emblemático para as nossas vidas, irmãos, e continuará sendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual é a única maneira de nós experimentarmos de verdade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renovando a nossa maneira de pensar. Renovando o nosso modo de ver as coisas. No início do texto, Jesus coloca seus pés em solo, em terra. E a palavra diz, por isso tudo o que está escrito foi escrito para o nosso ensino. O homem vê Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. É a nossa maneira de ver as coisas. Porque esse endemoniado, irmãos, notem, ele estava endemoniado. Ele estava fora do seu estado perfeito. Ele não estava com o seu juízo mental apurado, mas a Bíblia diz que ele encontrou Jesus, ele viu Jesus, os olhos dele encontraram Jesus, a boca dele confessou Jesus, declarou uma necessidade de ter um encontro real com o Mestre. O que o Senhor quer em nós e fazer através de nós, irmãos, é que os nossos olhos tenham a visão correta. E que a nossa boca confesse a necessidade que temos de encontrar Jesus. Amém. Pastor, mas eu já encontrei Jesus, eu sou convertido, eu sou salvo e vou morar na eternidade. Será mesmo? Será que nós estamos prontos? Será que a nossa visão está correta, está corrigida? Será que não estamos afligidos quando não deveríamos estar? Não estamos plantando em lugar errado? Não estamos investindo a nossa vida no lugar errado? Será que não é preciso a gente ter uma visão correta da identidade que Cristo nos deu, do propósito que Ele tem para as nossas vidas? Então aquele homem teve a sua vida transformada e permaneceu no lugar da sua identidade, no lugar do seu propósito, embora ele quisesse ir com Jesus, mas ele permaneceu no seio da sua família. Ele permaneceu estando no lugar do seu propósito. E a palavra de Deus para as nossas vidas hoje é, irmãos, tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos torna reféns
das correntes do diabo. Nós precisamos ter uma visão de Jesus diante de todas essas coisas, enxergar a nossa identidade, enxergar o nosso propósito e sairmos desse lugar, não externamente apenas, não botando roupa de crente, Bíblia de crente debaixo do braço, porque isso não converte ninguém. Uma roupa e uma Bíblia, não, essa indumentária gospel não nos faz pertencer ao reino de Deus, irmãos. O que nos faz pertencer ao reino de Deus são as vestes internas. É a mudança interior, é a mudança de mentalidade, é entregar o nosso espírito, alma e corpo para Jesus tomar o lugar dele. Para nós termos esse encontro genuíno, real com Jesus. Mudança de realidade, mudança de ambiente, mudança de geografia. O Senhor nos faz experimentar todas essas mudanças. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Toma conta de tudo, Jesus. Eu sou teu. Então, se porventura ainda estamos presos, amarrados a lugares, a ambientes, a pessoas, a vícios, nós precisamos ter esse encontro real com Jesus. Ele quer transformar nossas vidas, irmãos. Nos levar para esse lugar de encontro real, de transformação radical de vida. Rompermos com o passado, rompermos com práticas de pecado, rompermos com práticas velhas que nos assedia tão de perto e a gente não consegue estar livre. Jesus quer ter esse encontro real conosco. Mas a gente precisa ter essa visão correta. Não dá para viver uma vida dupla, uma vida dúbia. Por fora, crente, por dentro, ainda não converteu. A conversão é de dentro para fora. Começa no espírito, transforma a alma e, consequentemente, muda o corpo. Muda o físico. E isso só quem pode fazer, irmão, é Jesus. A Assembleia de Deus não pode fazer. Embora ela pregue sobre usos e costumes, que tem que andar de gravata e paletó, e Bíblia debaixo do braço, que o homem senta de um lado e a mulher do outro, isso não muda ninguém. Igreja não é suficiente para mudar absolutamente ninguém. Só quem pode mudar é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente pode fazer muita ação social, a gente pode entregar muita roupa e muito alimento, mas se nós não estivermos dispostos a evangelizar essas pessoas, a gente não vai mudar a vida de ninguém. E nós queremos mudar. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós vamos mudar o mundo de alguém. Então a igreja, ela vai se mover, continuar se movendo nessa pegada, irmãos, evangelística, missional, de entrar e sair abrindo Bíblia, pregando a verdade do reino, alimentando o pobre, adotando o órfão, mas abrindo Bíblia, manifestando o evangelho da salvação, que cura, que salva, que transforma, que liberta. Se for preciso botar a mão na cabeça e orar, e expelir demônios, assim nós o faremos. Mas não vamos nos esquivar do nosso papel missional, de levar Jesus às pessoas, por meio do social. Amém? Glória a Deus. Você se propõe, irmão, a esse trabalho? Amém? Glória a Deus. Então vamos nos limpar. Então vamos pedir do Senhor Jesus que não haja em nós, irmãos, nenhum pecado, nenhuma sujeira, como havia na vida desse homem, o gadareno, que o impedia de ter um encontro real com Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar.
Senhor, nós estamos diante da Tua presença tão dispostos, ó Deus, a cumprir o Teu chamado, a fazer aquilo que o Senhor quer fazer em nós através da igreja, a cumprir em nós, ó Deus, a chamada do Teu propósito. E nós te pedimos, ó Deus, se há algo em nós que impede que nós façamos aquilo, ó Deus, que o Senhor quer fazer através de nós, nos ajuda, Senhor, a nos converter todos os dias, a retirar das nossas vidas, ó Deus, tudo aquilo que impede o Espírito Santo de Deus de agir através de nós. Limpa as nossas vidas de dentro para fora. Senhor Deus, ajuda-nos a renunciar o pecado todos os dias, a dizer não às tentações todos os dias. Os vícios, ó Deus, a prostituição, o adultério, a mentira, as fofocas, ó Deus, aquilo onde estamos aprisionados. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor rompa as cadeias, que o Senhor solte essas correntes, abra esses cadeados, essas prisões onde a igreja está, ó Deus, guardada. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, livra-nos desses lugares, solta-nos dessas prisões, em nome do Senhor Jesus. Eleva os nossos olhos para a direção certa, olhar para Jesus. Como este homem em Gadara te viu, Senhor, e ele viu no Senhor o lugar da sua libertação, o lugar da esperança, o lugar onde ele pudesse ser solto. Ó Deus, tantos anos esse homem fora de casa, nu, sem vestes, expondo a sua nudez, expondo as suas vergonhas, habitando em lugares desertos, em lugares escuros, em lugares de morte, em sepulcros. Essa era a condição daquele homem. Mas no encontro que ele teve com o Senhor, esse encontro real, o Senhor retirou daquele contexto. O Senhor mudou a realidade daquele homem. O Senhor o devolveu para a sociedade, o Senhor devolveu a sua dignidade, o Senhor o devolveu para a sua família. Ele passou a viver socialmente, a conviver socialmente. E se tornou, Deus, um grande missionário, um homem de visão. E começou a propagar o evangelho do reino, o evangelho da salvação, o evangelho da transformação. Faz em nós também, Jesus. Cumpre em nós também, em nome de Jesus. Queremos ter esse encontro real com o Senhor. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas tão convencidos, ó Deus, mas não convertidos. Às vezes estamos aqui guardados, convencidos, vivendo no meio da igreja, mas com tantas situações dentro de nós ainda a serem libertas, com tantos cativeiros, tão presos, ó Deus, a pecados, a sentimentos, a religião, ainda habitando lugares errados, com situações dentro do nosso coração que ainda não foram mudadas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, haja uma libertação em nós. Liberta-nos desses lugares, liberta-nos dos ambientes, liberta-nos dos relacionamentos, liberta-nos de nós mesmos, ó Deus, em nome de Jesus. Transcende a nossa realidade, transforma o nosso interior, para que o nosso exterior seja mudado. Assim nós oramos em nome de Jesus, porque nós sabemos, ó Deus, ainda há muitas pessoas para serem encontradas, para serem libertas. Usa-nos em nome de Jesus. O que o Senhor quer de nós, esse é o tema da mensagem. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, faça em nós a tua vontade. Entrega para nós, ó Deus, o propósito que o Senhor tem com as nossas vidas. Mas liberta-nos primeiro, salva-nos primeiro, livra-nos primeiro, ó Deus, desses pecados que tão sutilmente ainda visitam as nossas vidas. Em nome de Jesus, faz essa obra redentora, salvífica dentro das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus, que a igreja continue na sua marcha impoluta, que a igreja avance, que a igreja continue seguindo o seu caminho. Ó Deus, prepara para nós portas de orfanatos, de abrigos,
de casas de recuperação. Em nome de Jesus, leva-nos para esses lugares, leva-nos aos hospitais, leva-nos aos presídios, coloca-nos, ó Deus, dentro desses lugares, a tua igreja. Em nome de Jesus, leva-nos para esses lugares, para esses ambientes, leva-nos para esses contextos, leva-nos, ó Deus. Nós queremos ser transformadores, queremos transformar lugares, queremos transformar realidades. Em nome do Senhor Jesus, leva uma igreja limpa, adornada. Em nome do Senhor Jesus, leva uma igreja preparada, Senhor Deus, para restaurar, para libertar lugares, pessoas. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor, meu Deus. Nós clamamos por homens, mulheres e crianças, famílias, casamentos restaurados, em nome de Jesus. Famílias alinhadas no propósito de Deus, famílias batizadas pelo propósito de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos pedindo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito estejam e permaneçam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.